que o Muzan tem uma anatomia no mínimo diferente e isso ninguém tem dúvida. Mas como é que será que poderia funcionar a sua fisiologia para ele conseguir modificar tanto assim sua anatomia como se não fosse nada? Será que tem algum fundamento biológico que conseguiria explicar esses poderes um pouquinho melhor? Vem comigo que eu vou te contar. E bom, Shones, no decorrer da série a gente vê o Muzan mudando de forma várias vezes, desde criança, adulto, até essa forma de monstro com várias bocas, a gente vê ele mudando como se não tivesse muito problema. Mas como é que será que funcionaria biologicamente para ele conseguir mudar sua morfologia com tanta facilidade assim? Mas antes de eu te explicar isso, eu vou te explicar por que nós, seres humanos normais, não conseguimos modificar a nossa fisiologia assim. Isso acontece devido a um processo chamado de diferenciação celular. Quando a gente é formado como embrião, a gente tem um negócio que chama células-tronco oligopotentes ou totipotentes, que são essas células que você está vendo aqui que podem dar origem a qualquer tipo de tecido. Por exemplo, se essas células se diferenciarem em neurônios, ela pode formar o cérebro. Se elas se diferenciarem em miócitos, que são células musculares, elas podem, por exemplo, formar o coração ou músculo estriado esquelético. Elas se diferenciam em musculatura lisa, elas podem formar, por exemplo, os enterócitos dos intestinos. Se elas se diferenciam em hepatócitos, elas podem formar o fígado. E assim, como diria o Chaves, substantivamente, eu acho que deu para entender. O único problema que a gente tem é que essa via que você está vendo é uma via de mão única. Depois que a célula-tronco se diferencia, em raríssimas ocasiões, ela consegue voltar a ser uma célula-tronco. Na maior parte das vezes, depois dela se diferenciar, ela não volta mais a ser uma célula-tronco. Ou seja, uma vez que ela se diferencia em um neurônio, numa célula muscular, por exemplo, ela não pode virar, por exemplo, um hepatócito, que é uma célula do fígado. Já o Muzan modifica demais a sua fisiologia. Por exemplo, ele tem vários corações que, na minha opinião, são supérfluos, ele não precisaria de tantos corações, mas se você quiser, isso vira tema para um próximo vídeo, falando de todos esses corações, se teria alguma função no corpo dele. Ele pode virar uma criança, ele pode virar um monstro, ele pode brotar protuberâncias ósseas do seu corpo para atacar seus oponentes, ou ele pode mudar sua fisiologia, sua morfologia para parecer outra pessoa. Eu acho que a coisa que melhor explicaria isso, na minha opinião, é que as células do Muzan são permanentemente células-tronco que conseguem exercer qualquer função sem precisar necessariamente se diferenciar. Então a célula-tronco dele consegue mandar informação como se fosse um neurônio, contrair como se fosse um músculo, mandar informações químicas e controlar o metabolismo como se fosse um hepatócito. Então basicamente é como se todas as células dele fossem células-tronco, mas conseguissem exercer funções específicas de cada tipo de tecido. E na hora que ele quisesse uma diferenciação um pouquinho maior, ele poderia especializar mais ainda as suas células-tronco para conseguir otimizar suas funções. Por exemplo, pensa nessa forma dele aqui. Se ele, por exemplo, pegar suas células-tronco e diferenciar elas em osteócitos, que são as células que dão origem aos ossos, ele pode criar protuberâncias ósseas com essas garras para cortar seus oponentes. Do mesmo jeito, ele pode criar os dentes para fazer essas bocas. Criando musculaturas em volta de onde ele quer criar esses dentes, ele pode criar bocas funcionais usando tecidos com mais colágeno, por exemplo. Ele pode fazer um tecido mais maleável, tipo um chicote. Faz a isso que ele está usando para atacar seus oponentes, e usando vários tipos de tecido diferente, ele pode criar várias armas diferentes com o seu próprio corpo. E na minha opinião, seria muito legal se ele conseguisse controlar esse tipo de transformação através do seu sistema nervoso central. Do mesmo jeito que na hora que eu dou um comando, por exemplo, para minha mão fechar ou abrir, ou estender e contrair, ele poderia, através do seu sistema nervoso central, mandar informações químicas para a sua musculatura ou para os seus tecidos periféricos, baseado em, por exemplo, eu estou sofrendo muitos ataques, então vou precisar de uma camada extra de queratina para me proteger desses ataques. Então as células-tronco se diferenciariam mais em tecidos queratinosos, e assim substantivamente, como diria o Chaves. Inclusive nessa cena aqui do mangá tem um detalhe que eu acho muito legal para ele fugir do Yorichi. Basicamente, cada aglomerado desse de célula deveria ter um sistema nervoso central com informações básicas para fugir do inimigo e depois se agrupar para ele conseguir se regenerar. Então, na hora que ele se dividiu em vários aglomerados de carne, é como se cada um desses aglomerados tivesse um sistema nervoso central para controlar a musculatura que ele teve que criar para conseguir fazer a contração para fugir do inimigo. Então, Shonen, na minha opinião, a fisiologia do Muzan permite a ele ter células-tronco permanentes no seu corpo, que respondem a comandos do sistema nervoso central para diferenciação, e elas podem voltar a ser células-tronco à medida que ele vai necessitando de determinados tipos de tecido. Então, na hora que ele quiser criar uma matriz óssea para fazer uma garra, por exemplo, e uma matriz de colágeno para essa garra virar um chicote, é só ele mandar uma informação através do sistema nervoso central dele
para que aquele tecido periférico se diferencie na arma que ele tá precisando. Fala sério, Shonen, você nunca achou que ia aprender tanta biologia assim num vídeo de Demon Slayer, é ou não é? Já vale o seu like. E se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.